Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Vamos ler, irmãos. Acompanhe comigo o texto da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, irmãos? Palavra do Senhor nessa noite, que nós vamos aqui meditar. Nós trabalhamos aqui nas últimas 3 quintas-feiras passadas a primeira carta de Jesus à igreja em Éfeso. Então você percebe que Jesus está se dirigindo a igrejas locais. E você vai perceber também, ao longo da caminhada aqui nas cartas, que Jesus ele está se dirigindo a cada igreja, considerando a sua realidade geográfica, a sua realidade histórica, a sua realidade sociocultural. Vocês vão reparar que Jesus ele vai tratar aqui de questões muito próprias de cada igreja. E se você percebeu, não sei se você conseguiu perceber, Jesus não censurou em nenhum momento a igreja em Esmirna. Vou ter uma dificuldade de falar esse nome. Então, essa igreja é uma igreja para o qual Jesus não disse, porém eu tenho contra ti alguma coisa. Jesus não disse que tinha nada contra essa igreja. O que ele escreve para a igreja, tudo tem um sentido positivo. E aí, irmãos, a igreja é a reunião dos discípulos que foram salvos por Jesus. E a igreja está localizada numa realidade sociocultural, histórica, geográfica. É como a PIB do Mendanha. Nós somos uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que foram salvas por Jesus, e nós estamos aqui reunidos numa realidade geográfica, aqui nessa área da floresta da Mata Atlântica, área de preservação ambiental, perto aqui de uma comunidade chamada Serrinha, perto também de alguns sítios, uma região de um pouquinho mais de isolamento da grande metrópole. Não estamos tão perto assim do shopping, não estamos tão perto assim, né, desses lugares mais conectados com a cidade. Você não vê prédio aqui, você não vê, né, essa realidade mais urbana. Mas nessa realidade geográfica, nessa condição histórica, nessa realidade sociocultural, há uma cultura presente aqui no Mendanha, aqui na Serrinha. As pessoas têm aqui os seus costumes, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, a sua maneira de conviver em sociedade. E é nessa realidade que a palavra dele, o direcionamento dele vem para o seu povo. Hoje, a palavra do Senhor Jesus, escrita para a igreja lá em Esmirna, na Turquia, também chega para nós, para a nossa realidade. Agora, vamos então levar em consideração essa realidade da igreja. E eu queria te mostrar porque a cidade de Esmirna é a principal, talvez, cidade da Ásia Menor. E ela é considerada uma cidade muito bela, muito bem servida na questão cultural. Haviam templos ali, religiosos. Uma cidade com uma semelhança aqui com o nosso ambiente de beleza, né, visual. Era uma cidade muito bonita. E ela disputava com Éfeso
quem era a cidade principal daquela região da província da Ásia Menor, região toda dominada pelo Império Romano. Curiosamente, essa cidade não foi fundada no Império Romano, não foi fundada por ninguém do Império Romano, ela foi fundada lá nos dias do rei Davi, pelos gregos. Eles colonizaram, eles dominaram aquela cidade por muito tempo, até que por volta ali do século VI a.C., portanto no ano 600 a.C., essa cidade ela foi completamente destruída pelos lídios. E aí, mais adiante, cerca de 200 a.C., você tem lá no Império de Alexandre o Magno, o Império Grego, já ali pegando o período interbíblico, porque houveram 400 anos de silêncio dos profetas de Israel. Então ali no ano 400 a.C. até o nascimento houve um silêncio profético, e nesse período interbíblico alguns reinos se levantaram, um deles o Império Grego de Alexandre. E aí nesse período, após passar Alexandre, vem Lisímaco e reconstrói a cidade de Esmirna. E essa cidade, depois, com o tempo, ela se torna a mais próspera e a mais bonita da Ásia Menor. Em 195 a.C., a cidade de Esmirna levantou um templo em honra à deusa Romana. E em 26 depois de Cristo, foi permitido a ela levantar um novo templo dedicado a Tibério, Lívia e o Senado Romano. Então, uma cidade que tem uma forte presença de um tipo de religiosidade pagã. É uma cidade considerada ali naquele tempo a principal cidade onde acontecia o culto a César, o culto ao imperador. Cidade também, por conta desses templos, ela reivindicou o direito ao neocorato imperial, que é exatamente o culto ao imperador. E houve então um segundo neocorato logo após, dado por Adriano, imperador, não é o do Flamengo, né? Ex-Flamengo, mas vem dele essa ideia do Adriano, imperador romano. Ele fez sucesso lá na Itália, né? Foi onde surgiu esse apelido dele. E ainda um terceiro neocorato dado por Severo. A aliança entre Esmirna e Roma, ela se dá muito antes do Império Romano. Eles já são aliados políticos de muitos séculos antes. Tanto que essa forte aliança faz da cidade exatamente o centro do culto ao imperador. E o culto era obrigatório. Então quem estava numa região onde havia o culto ao imperador, havia naturalmente uma vigilância de quem não estava adorando o imperador, César. Todo imperador tinha como título o nome de César. Muito bem, irmãos. Foi justamente o fato do culto ser obrigatório que a Igreja de Cristo passou a sofrer perseguição. Porque quando o Império Romano se estabelece, em relação aos judeus, eles abrem uma concessão. Eles falam para os judeus assim: vocês podem ter o Deus de vocês, o culto de vocês, as sinagogas de vocês, a fé de vocês, mas vocês precisam pagar impostos e se submeter às nossas leis. E também, claro, contribuir para o avanço do império. Não ser pedra de tropeço para eles. Mas os cristãos naquele tempo, eles eram um grupo meio que marginalizado. Eles não tinham esse lastro histórico, religioso, esse apoio político. O povo judeu tinha apoio do rei de Israel, o Herodes, o Antíparas. O povo judeu tinha todo um amparo político e até jurídico para exercer a sua fé, a sua experiência com o divino. Mas os cristãos eram considerados pelos judeus inimigos do próprio Deus, e eles acusavam os cristãos a Roma de serem inimigos de César. Então os cristãos eles estavam sofrendo dupla acusação, seguindo o mesmo caminho que condenou Cristo Jesus quando ele foi condenado e morto pelos romanos. Vocês lembram que na crucificação Jesus ele responde a qual acusação? O próprio Pilatos diz: eu não tenho nenhuma razão para condenar esse homem.
É quando alguns religiosos judeus levantam lá, os fariseus, né, os puros, os certinhos, eles levantam lá a voz e incitam o povo a dizer: ele está se declarando Deus, o rei de Israel. Portanto, ele quer, de alguma maneira, ele quer destronar César. Ele é uma ameaça também política. Então os judeus acusam Jesus de tentar destruir o reino ou o império romano, e os romanos, que não tinham que falar de Jesus, acolhem e condenam e destroem o Senhor Jesus naquela experiência do Calvário. Mas os judeus, no coração deles, aqueles que não criam, olhavam para Jesus como um homem de fato que era uma ameaça, porque se colocava como filho de Deus, se considerava divino de fato. Essa acusação veio contra Jesus e continuou com os discípulos de Jesus. Eles adoram aquele que se considera Deus. Eles adoram aquele que se considera o rei. Eles adoram aquele que se considera um filho de Deus. Eles adoram um homem que quer ser maior do que César. Nenhum homem é maior do que César. E ninguém pode se dizer filho de Deus. Lembra do episódio quando ele vai dizer para os judeus, lá em João capítulo 8, ele vai dizer para os judeus assim: antes que Abraão existisse eu sou. Quem lembra disso? Os judeus tentam matá-lo, porque ele está dizendo que é eterno, que quando Abraão nem cogitava existir, ele já era presente na história. Então essa acusação vem contra a igreja em Esmirna com muita força, por ser o centro religioso, o centro do culto ao imperador. Então aqueles que não adoravam o imperador e não eram liberados por via de lei para terem o seu próprio culto, estavam ali na mira da perseguição. Esmirna foi também a terra da fábula de Dionísio, um deus com D minúsculo, que supostamente foi assassinado, mas ressuscitou. Olha que história. Um dos deuses romanos, Dionísio, um homem que foi assassinado, um deus que foi assassinado, mas depois ressuscitou. Esmirna era o local da celebração dos Jogos Olímpicos. Havia também lá essa arena dos Jogos Olímpicos. Então era um lugar de muita riqueza, de muita fama, de muita elegância, de muita beleza, uma cidade boa para se viver, sem considerar a questão religiosa. A não ser que você fosse um cidadão romano, que adorasse o imperador. Aí você vivia, irmão. Eu imagino um cidadão lá em Esmirna, que não era cristão, comia do bom e do melhor. Pegava todas as colheitas dos campos, acessava os melhores alimentos. Eles tinham lá os monumentos, eles iam para os templos, eles tinham os Jogos Olímpicos, eles tinham o mar, eles tinham toda essa região, porque a região da Ásia Menor é uma região de mares, eles tinham toda essa pompa e essa vida confortável. Então você imagina alguém ali, vivendo daquela maneira, mas daí de repente ouviu a pregação do Evangelho, ouviu que Jesus Cristo é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que veio a esse mundo para levar a nossa culpa diante do Criador. Na cruz do Calvário ele morre, na cruz ele morreu e ressuscitou dos mortos. E agora quem crê nele, quem entrega o seu caminho para ele, quem confia nele para a salvação, recebe a vida eterna. E eles creem nessa mensagem. Talvez um discípulo de Paulo, porque não há registro na Bíblia de que Paulo foi a Esmirna e cumpriu o ministério lá, mas certamente por ser região da Ásia Menor e Paulo ter passado por todas aquelas cidades praticamente, certamente se não foi ele, foi alguém discipulado por ele que pregou o Evangelho e plantou lá aquela igreja. E aquela igreja está numa cidade rica, bela, poderosa, uma cidade das principais da província da Ásia Oriental, uma das grandes aliadas do império, que havia templos, não um templo, templos de adoração ao imperador, e alguém decide então largar tudo isso, largar o conforto, largar a vida mansa, a vida tranquila, largar a prosperidade, largar a segurança para sofrer risco de morte contínuo. Assim era um cristão lá em Esmirna. É interessante porque as ruínas dessa cidade permaneceram até hoje. E hoje
Turquia asiática, a cidade tem o nome de Izmir, né? E ela perdura até hoje, com mais de 200 mil habitantes, talvez a maior cidade da Turquia, uma das principais cidades da Turquia. Lembra que eu falei de Éfeso, que a igreja lá acabou e a cidade não há mais registro praticamente daquela cidade, aquela cidade que passou e outra coisa foi acontecer lá? Esmina permaneceu e permanece até hoje. O nome da cidade Esmina, uma outra curiosidade, ela significa mirra, substância extraída de uma planta para ser esmagada. Ou seja, uma planta que ao esmagá-la produz um perfume. Então, a linguagem de Jesus, indicando aqui essa sua apresentação à igreja, eu estive morto e tornei a viver, ela demonstra para nós e para aquela igreja também que há uma identificação. Aquele povo em Esmina, povo de Deus, poderia entender, a partir de quem Jesus foi e é, que o que eles estavam passando tinha um propósito maior. Porque quando Jesus diz que ele esteve morto e tornou a viver, e quando ele diz que ele é o primeiro e o último, ele está apontando para essa igreja: olha, vocês estão seguindo uma história que aparentemente está levando vocês para a morte, mas eu digo para você, mesmo que vocês morram, vocês vão tornar a viver. Parece que a história vai ter fim nas mãos de Domiciano, que naquela época era o imperador. Parece que essa perseguição nunca vai acabar e todos vocês vão sofrer e nada vai fazer nenhum sentido, ou nada vai ter um propósito maior. Mas tem, porque eu sou o último. A história não acaba na caneta do imperador. A caneta da história continua nas minhas mãos. Eu estou escrevendo a história. É interessante, porque Jesus, quando ele faz isso, ele, não só nessa carta, mas em outras, ele leva muito em consideração a realidade sociocultural e histórica da igreja. Quando Jesus olha para a Bíblia do Mendanha, ele sabe do desafio missionário que é essa igreja. Ele sabe, inclusive, da realidade de cada membro e de cada um que congrega nessa igreja. Ele sabe o que te move a vir aqui. Ele sabe o que move alguns não virem com frequência à igreja. Ele sabe até daqueles que estão desistindo de congregar aqui. Ele sabe daqueles que pensam em vir para cá. Ele sabe do pastor que está aqui agora pregando. Ele sabe dos irmãos que pertencem à nova diretoria, os que saíram da diretoria, os que estão em algum ministério, os que são os diáconos em treinamento, o irmão que está cuidando da mídia. Ele sabe de cada criança, ele sabe de cada adolescente, de cada jovem, cada adulto, cada idoso. Ele conhece a sua igreja como alguém que tem na palma da sua mão cada um de nós. E ele não comunica a nós ignorando nossa realidade. Irmãos, existe o ideal, existe a ilusão romântica e existe a realidade. Jesus não trabalha no ideal, ele não trabalha no ideal, ele não trabalha naquilo que é romântico. A vida cristã não é romântica. Se você quer ser um cristão verdadeiro, eu quero te alertar para uma coisa, a partir dessa palavra: quando você decide seguir a Cristo, você tem que estar pronto para principalmente sofrer por causa de Cristo. Você tem que estar pronto para ser provado, porque aquele que não é provado não pode ser aprovado. Jesus prova para aprovar. A tentação não vem para nos destruir. A palavra diz que não há tentação que nós não possamos suportar. Se você está cedendo a uma tentação, se você está com a fé abalada por conta de uma aprovação, se você está pensando em desistir da caminhada, o Senhor fala para você nessa noite: eu estou provando você para te aprovar. Você precisa permanecer fiel, porque quando você permanece fiel, há uma promessa para aquele que permanece fiel. Como há também uma sentença para aquele que recua. A palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 10: o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé cristã nos exige integridade, nos exige fidelidade. Meu irmão, nós não somos medidos por conta de réguas humanas, naturais. Nós não somos medidos por aquilo que é materialista, aquilo que é filosófico, aquilo que é físico, aquilo que é político, que é natural. Nós somos medidos
por uma régua ligada àquilo que não é físico, mas espiritual. Quando Jesus olha para a sua igreja, Ele sabe quem ela é. Jesus sabe da minha e da sua caminhada. Então vamos ao primeiro versículo para que possamos entender mais profundamente, versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então Jesus sempre se apresenta à igreja, e essa apresentação está conectada com aquilo que a igreja tem vivido, ou aquilo que se aplica à relação dele com aquela igreja. E Jesus está se apresentando à igreja dizendo: eu sou o primeiro e o último. Preste atenção nisso. A ideia de ser o primeiro significa que Ele é o Criador. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era quem? O Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, portanto, é o Criador. Ele estava no princípio com Deus. Então, irmãos, nós adoramos o nosso Senhor, o nosso sumo pastor. Ele é o próprio Criador de toda a existência. Ele é aquele que é o primeiro. Ele é maior do que a realidade criada. Ele é soberano. Abraham Kuyper vai dizer que não há nenhum centímetro quadrado na existência humana toda ao qual Jesus Cristo não possa dizer que é meu, que é dele. Entende, irmão? Não há um centímetro, não há um milímetro, não há nenhuma unidade de medida em toda a existência, em todo o cosmos. Isso transcende o planeta Terra, os espaços, o sideral e os que mais existirem, que talvez o homem nem descobriu, os planetas que o homem nem descobre. Eu posso te afirmar categoricamente, eu posso te afirmar com toda certeza: tudo que foi criado pertence ao Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer em Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é dono de tudo. Ele é o princípio, Ele é a fonte, Ele é o sustentador de toda a realidade. Quando Ele fala que é o primeiro e o último, entenda isso, por favor. O primeiro e o último, ou seja, Ele está se colocando como quem está presente em tudo. Ele é o primeiro e o último. Portanto, se Ele é o primeiro e o último, Ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último. E isso faz sentido para nós cristãos, porque nós cremos que Ele disse na sua palavra, nós cremos na palavra dele. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Ele é a origem, mas Ele também é o caminho. E Ele é o destino. Entende isso, irmão? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a luz que ilumina o mundo. Ele é o salvador dos pecadores inimigos de Deus. Mais ainda, por Ele ser o último, Ele é o autor da fé, mas também o consumador da fé. Ele cria a fé e Ele dirige a experiência do homem com a fé até a consumação dela, até que ela alcance o seu objetivo final. Ele nos deu a fé. Nós cremos porque Ele foi morto, ressuscitou e clamou ao Pai pedindo para que viesse o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos dá o dom da fé. E nesse dom nós vivemos. Jesus é o consumador da fé, o Rei que prometeu voltar para completar a obra da redenção, que é a libertação espiritual do ser humano. Ele começou a boa obra na cruz, mas Ele está aperfeiçoando essa obra até o dia da sua volta. Nós estamos aqui agora crescendo, ou sendo chamados a crescer na santificação.
Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra da libertação espiritual, da libertação da presença do pecado, ela está em curso. Você ainda erra, eu ainda erro, mas há uma obra em curso dentro de nós, que é a obra do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Portanto, ele também trabalha para consumar, para finalizar todos os eventos e processos da nossa realidade histórica, para que lá no final ele continue sendo o Altíssimo Rei de todo o universo, digno de receber a honra, a glória e o louvor. E a igreja vai um dia confessar, até com aqueles que não creem, que somente Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o advogado da igreja. Ele é o advogado que está diante do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia vai dizer em João 2, versículo 1 diante: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tendes junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, não só os seus, mas de todo mundo. Ele é a propiciação, portanto ele é aquele que sofreu a ira de Deus, para que o pecado seu fosse punido e a ira de Deus não caísse sobre você. Portanto você foi salvo da ira de Deus. Portanto ele, por ser aquele que sofreu e morreu pelo seu pecado, agora ele pode reivindicar a justiça de Deus para a sua vida, o perdão do céu para a sua vida. Você pode receber o perdão, porque Cristo morreu pelo seu pecado na cruz. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Nós erramos, nós estamos na caminhada errantes, e muitas vezes nós não sabemos como vencer algumas tentações, mas há no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós, e Ele está conosco também no dia da tentação, porque Ele sofreu tudo sem pecado. Ele pode agora nos auxiliar em cada fraqueza nossa. Esse é o Senhor que se apresentou às minas dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou tudo para você, eu criei você, eu também vim para salvar você, e eu voltarei para completar a sua redenção, a sua plena libertação. Você vai reinar comigo, há um futuro para você. A palavra do Senhor para Esmirna, e a palavra para Time do Mendan essa noite é: meu irmão e minha irmã, o nosso Cristo, Ele está cuidando da nossa vida, da nossa história. A história não vai acabar aqui, nós não vamos sofrer para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Senhor vai se levantar e vai reinar e nos vai dar alegria eterna em nome de Jesus. Nós venceremos, irmãos, nós triunfaremos, nós permaneceremos. A salvação vai ser completada, aleluia, porque estamos em Cristo. E Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o alfa. Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Portanto, Ele está presente em cada processo da nossa caminhada. Jesus conheceu a infância de cada um de nós. Ele sabe do dia em que a gente estava igualzinho aquele bebezinho, com a Tati ali, ó, totalmente dependente. Ele é muito engraçado, tá? Porque ele é uma pessoa autêntica. Ele está vivendo a vida dele aqui. E não atrapalha não, irmãos, de forma nenhuma. Mas é claro que a irmã também quer ouvir a palavra, então a gente às vezes tem que dar um amparo. Mas aí agora o Espírito Santo deu um soninho aí, deu uma maracudina para ele. Mas é uma bênção. E o Senhor Jesus já vinha acompanhando desde a gravidez. Qual é o nome dele? O Arthur. O Senhor Jesus, Ele está acompanhando cada detalhe da caminhada de vida do Arthur, como tem feito com cada um de nós aqui. Aleluia. Estamos sendo acompanhados do Senhor. Repete após mim assim: o meu Senhor nunca me perdeu de vista. Você crê assim mesmo, irmão? Aleluia. Jesus é o princípio, mas também Ele é o fim da estrada do discípulo aqui nessa vida. Irmão, deixa eu te dar uma palavra de consolo nessa noite, de esperança. Quando você chegar no seu último minuto de vida e o relógio da tua existência bater no ponteiro final, 57, 58, 59, e quando zerar e os teus olhos fecharem, fecham os olhos físicos de uma existência terrena e passageira, mas se abrem os olhos da eternidade, e a primeira pessoa que você vai ver é o teu Senhor Jesus Cristo.
Glória a Jesus. O nosso destino é o Senhor Jesus. Isso trouxe tanto poder, tanta coragem, tanta fé para aqueles discípulos de Esmirna, que muitos deles, irmãos, vocês vão ver, hoje não vai dar mais tempo da gente continuar, o pastor crê no evangelho que diz, seja o vosso falar se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna, e nós vamos estar, irmãos, 8h40, eu vou estar ali fora já para você poder me dar um abraço. Agora são exatamente 8h33. Mas a série de mensagens é bom porque a gente não tem pressa, né? Quem está com pressa de acompanhar essa mensagem aqui, essa série de mensagens? Quem está com pressa aí? Quem está querendo que acabe logo? Eu não aguento mais ouvir. Alguém? Então vamos caminhando. A ideia é que você compreenda não só o texto, mas o que Deus tem a falar para nós aqui nessa noite, nesse tempo, porque são as cartas de Jesus à igreja na pós-modernidade, nesse tempo ansioso, nesse tempo de desespero, onde as pessoas estão colocando a sua esperança no dinheiro, no sexo, no poder, onde as pessoas estão se perdendo na vida. Quantas pessoas agora ali na Serrinha que são viciadas em bebida alcoólica, quantas pessoas viciadas em drogas. Eu vou te contar um testemunho que aconteceu na quinta-feira passada. Foi quinta-feira passada? Agora não lembro. Foi? E nós saímos daqui e fizemos a carona solidária, que eu incentivo a igreja sempre a praticar a carona solidária, amém, irmão? Quem tem carro aí de repente, vamos lá, deixa o irmão em casa. Às vezes nós temos a Kombi disponível, ainda não temos sempre, mas vamos ter, em nome de Jesus. Mas quando não tem, às vezes, a disponibilidade, tem o carro solidário ali, às vezes ajuda muito. Levamos os irmãos. E aí, deixando a Adriana e Marcelo, a gente estava indo embora, passando aqui do lado, aqui, alguém, que eu não sabia quem, pensei que fosse até um animal, porque eu vi só as pernas, mas eu estava meio escuro, eu acendi o farol alto, quando eu vejo são pernas de uma pessoa, eu desvio e paro. Era uma mulher, aqui da Serrinha, bêbada, totalmente bêbada. Família envolvida com ocultismo, com espiritismo, com não sei mais o que. E ela falando do homem que largou ela, de alguma coisa, totalmente desnorteada, sem nenhum equilíbrio. Inclusive ela soltou umas flatulências assim, que ela estava toda desregulada. E eu e Thalita descemos do carro e começamos a amparar. Tiramos da rua, levantamos ela, parou um motoboy que falou que tinha visto quando passou na primeira vez. Aí falou, como vocês pararam aqui, eu parei também. Parou um outro carro na frente assim, fechou a estrada aqui. Mas ele não queria levá-la. Ele não sabia onde ela morava, sabia que ela devia morar para cá na Serrinha, mas não se dispôs a levar. O rapaz da moto falou, eu tenho que ir embora. Foi embora. E nós pegamos essa mulher e colocamos no carro e a levamos, e ela vizinha da Serrinha. Nós oramos por ela e ela pediu oração, dizendo que a filha tem algum tipo de aliança aí com outras entidades e ela viveu debaixo de muita opressão espiritual. Meus irmãos, quando eu vejo uma situação como essa, eu tenho um mapeamento do que está acontecendo na comunidade. Bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica é só o efeito. Sabe qual é a causa? Sabe qual é a causa? Famílias destruídas. Pessoas que não cumprem o seu papel na família. Casamentos destruídos. Homens que se entregam a vícios. Homens que se entregam a uma vida dupla. Essa comunidade precisa ser pastoreada. E ela será por Jesus através da sua igreja. Ela tem que ser evangelizada por Cristo através da igreja. Nós precisamos nos equipar e nos preparar e preparar esse lugar. Quando eles chegarem aqui, eles precisam encontrar uma igreja unida em Cristo, uma igreja fiel a Cristo como Esmirna. E assim será, eu creio, em nome de Jesus. Termino dizendo que Jesus um dia vai voltar. Alguns vão ouvir dele, vinde benditos de meu Pai, porque ele voltará como juiz de toda a terra. Outros vão ouvir dele, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço, vocês são malditos.
Vocês servem Satanás. É a verdade, irmão. É que um dia Jesus, quando voltar, ele vai julgar Satanás, vai julgar os demônios, e vai julgar os incrédulos, os que não creem no Evangelho. Jesus, portanto, é a segurança para que a igreja compreenda que, acima de tudo, por ele ser o primeiro e o último, por ele ter passado pela morte, mas agora ele vive, ele ressuscitou, ele é Senhor sobre a morte agora, vitorioso sobre a morte e o inferno, não há sofrimento que dure para sempre, o sofrimento tem prazo de validade. Amém? Paramos por aqui. Na semana que vem, dá sequência de onde nós paramos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar?